Salmo 126. E como é bom, irmãos, como é bom celebrarmos as datas e os momentos importantes da nossa vida. Nós celebramos o nascimento dos nossos filhos, celebramos as nossas datas natalícias, os nossos aniversários, aniversários de amigos, familiares próximos, e fazemos isso todos os anos. E é interessante que nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, em alguns momentos da vida com propósitos diferentes, e com datas comemorativas, datas especiais e importantes na vida, diferentes. Mas hoje, nós, um povo de história diferente, com vidas diferentes, temos um único propósito de celebração. A celebração do primeiro ano da nossa querida Igreja Evangélica em Andradas. Que alegria, irmãos, que privilégio temos nós de celebrarmos juntos essa data tão importante. Uma igreja que nasceu, sem dúvida nenhuma, debaixo da direção de Deus, sob a direção de Deus. Onde tínhamos no coração, no início, o desejo de sermos uma igreja simples, que amasse a Deus, a Cristo e sua palavra, e que fosse fiel, servindo ao Senhor e servindo uns aos outros também, não só aqui dentro, mas também na nossa cidade. Mas uma igreja que nasceu em um contexto bem difícil, e todos nós sabemos, um contexto complicado, um contexto delicado, diante de muitos desafios, incertezas e talvez até desconfianças, o que não era anormal na situação diante do contexto. Mas uma igreja que hoje mostra que pela palavra de Deus, no tempo de Deus, em submissão a Deus, está sendo cada vez mais firmada e alicerçada no único alicerce da igreja, Jesus Cristo e a sua palavra. E ao relembrar um pouco desse ano de tantas batalhas que nós enfrentamos, Deus trouxe ao meu coração o Salmo 126 e me fez lembrar um pouco da história do povo dele, que enfrentou muito tempo atrás, muito tempo antes da gente imaginar que a IEA ia existir. O povo de Deus enfrentou um período e passou por um período do Salmo 26. E eu quero ler ele com vocês. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Oremos mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós precisamos dela, Pai. É ela quem nos guia. É ela quem nos norteia, é ela quem nos ensina, consola, confronta, corrige, ampara, ensina. E nós estamos diante dela. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que a Tua palavra, ao chegar nos nossos ouvidos, o Teu Espírito se encarregue de levá-la ao nosso coração. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, o Salmo 126... ele é um salmo de peregrinação. Ele está entre os famosos salmos pós-exílicos, né? Salmos onde o povo estava retornando do cativeiro babilônico de volta para Jerusalém. Então esses salmos eles foram orados e cantados, escritos e registrados a nós no caminho de um povo que estava retornando de volta para casa, no caminho de um povo que havia passado por um período de 70 anos de disciplina de Deus, e agora
Deus os havia livrado, Deus os havia restaurado a sorte deles e eles estavam voltando para casa. E o Salmo 126, ele traz uma ideia bem real dos sentimentos aflorados do povo de Deus naquele momento de retorno a Jerusalém. É fato que os anos na Babilônia, com certeza não foram bons. Foram anos de sofrimento, anos opressores, anos terríveis para o povo de Deus. E o tipo de opressão que o povo sofreu na Babilônia não foi só um tipo de opressão física, mas uma opressão moral e espiritual também. Nós vemos no livro do profeta Daniel, que é ali o relato de quando o povo começa a ser levado cativo para a Babilônia. Nós vemos ali as intenções de Nabucodonosor com o povo de Deus. Então ele começa a levar jovens inteligentes para a Babilônia. E aí, com esses jovens, que eram os mais inteligentes dentre os jovens ali dos israelitas, com esses jovens ele começa então a ensinar a cultura da Babilônia, os costumes da Babilônia, as crenças da Babilônia, pelo período de 3 anos. Então, é como que se ele estivesse desconstruindo uma maneira de pensar, que era a maneira dos hebreus, e construindo uma nova maneira de pensar, colocando neles um novo óculos, para que eles pudessem enxergar o mundo, enxergar a vida, como os babilônicos enxergavam. E nesse período, Nabucodonosor muda até o nome daqueles jovens que são levados até ele. E não só muda o nome, mas se oferece como um deus a eles. Ele se oferece para ser adorado por aqueles jovens. Ele se oferece para ser venerado, para que os jovens se curvassem diante dele. E nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante dele, e junto com eles nós sabemos também que provavelmente algumas outras pessoas também não se dobraram diante dele. Só que a questão é que nesse tempo, outras gerações de israelitas foram surgindo. Foram 70 anos exilados. Alguns chegaram ali jovens, uns chegaram idosos, outros adolescentes. Então, gerações foram passando. E o Salmo 126, ele vai relatar um misto de alegria pelo que Deus havia feito pelo povo até aquele momento, esperança pelo que Deus poderia fazer dali para frente, e gratidão e clamor a Deus por um chamado que ele faria para o povo ao trabalho, à reconstrução da cidade de Jerusalém. Então nós vamos olhar aqui para o Salmo 126 e nós vamos ver ele em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver a alegria e a gratidão pelo que Deus fez em favor do seu povo. A segunda parte nós veremos o clamor e esperança pelo que Deus poderia fazer. E a terceira parte nós vamos ver o desafio de Deus para o engajamento do seu povo no trabalho da reconstrução da cidade. E nós veremos como cada uma dessas coisas podem ser aplicáveis a nós, Igreja Evangélica em Andradas, nos dias de hoje. Então, começando aqui pela primeira parte, nós veremos a alegria pelo que Deus fez em favor do seu povo. Versículo 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Em algumas traduções vai dizer, ficamos como quem sonha. Então aqui, irmãos, durante todo o tempo em que o povo passou na Babilônia, algo foi tomando o pensamento e o coração do povo que estava cativo. E o que era? Era o pensamento da impossibilidade de que eles pudessem sair dali algum dia. O pensamento da impossibilidade de que eles pudessem um dia ser livres de novo. Imaginem comigo, se você é levado como prisioneiro para algum lugar, os anos começam a passar, o tempo vai passando, e você não vê e não percebe nenhum sinal de que você possa ser liberto
desse lugar. Você começa a ver as crianças nascendo, os jovens ficando adultos, os adultos ficando idosos e os idosos morrendo. E aí você olha para a sua própria vida. E aí, olhando para a sua própria vida, você começa a perceber que você também está envelhecendo. E que todo mundo que começa a envelhecer sabe que nós estamos caminhando para o rumo natural da vida, a morte. Diz por aí que a única certeza da vida é a morte. Então, diante de uma situação dessa, ser liberto dessa prisão seria como se fosse um sonho. Seria como se nós estivéssemos sonhando. E é o que estava acontecendo aqui. A expressão do salmista aqui é como se ele dissesse: quando o Senhor nos libertou, parecia que estávamos sonhando. Não dava nem para acreditar de tão impossível que era para nós essa libertação. É como que se ele olhasse para aquela situação e pensasse que realmente eles não conseguiriam sair dali. Mas Deus os tirou, e de fato foi como um sonho, foi como algo que talvez eles imaginavam que seria impossível acontecer, mas aconteceu. E aí, o salmista completa essa fala no início do verso 2, que diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. O salmista aqui exalta com alegria os grandes feitos do Senhor em favor do seu povo. Mas aqui ele está exaltando especificamente a libertação do exílio babilônico, a restauração do lugar de adoração. O povo de Deus tinha um lugar específico para adoração, Jerusalém, o templo. Quando eles foram exilados, a cidade foi queimada, o templo foi derrubado, perdeu-se o referencial de adoração. O povo não tinha mais referência de adoração. E aí então, agora a boca do povo está cheia de alegria, porque o referencial de adoração estava sendo trazido de volta. E o que faz o povo se alegrar profundamente de novo é exatamente saber que eles estavam retornando para o lugar de adoração a Deus, e o lugar onde juntos eles iam poder congregar, eles iam poder se reunir para adorar esse Deus. Resumindo, era um povo que podia se reunir novamente para adorar a Deus juntos, para fazer isso aqui, sentar em um lugar juntos, ouvir a Escritura juntos, cantar a Escritura juntos, orar ao Senhor juntos e se alegrar pelos grandes feitos de Deus juntos. E essa alegria do povo de Deus não só encheu o coração deles, mas encheu o coração deles de tal forma que até os pagãos, até os povos vizinhos estavam confirmando a alegria que o povo estava vivendo. É o que o versículo 2 continua dizendo: até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. As outras nações eram as nações que não faziam parte da nação de Israel, eram os povos pagãos. E os povos pagãos estavam testemunhando, por causa da alegria do povo, por causa do sentimento do povo, eles estavam testemunhando da grandeza e da soberania de Deus. Eles estavam dizendo: realmente, esse Deus é grande. Olha quantas coisas grandiosas Deus fez por esse povo. E o detalhe aqui é que esses povos, eles não só estavam vendo, mas eles tinham a oportunidade de crer nesse Deus e também receber das dádivas que Deus estava dando ao seu povo. E aí então o salmista completa no versículo 3: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa fala do salmista era resumindo o brado do povo de Deus, da alegria que eles estavam sentindo perante todos os povos, por causa
das grandiosas coisas que Deus estava fazendo em favor do seu povo. Irmãos, nós também devemos nos alegrar sempre pelos feitos do Senhor em nosso favor. E o nascimento da nossa igreja é um dos grandes feitos do Senhor por nós. É apenas um. Deus fez e faz grandes coisas por nós. E por isso nós devemos nos alegrar. Mas o nascimento da nossa igreja faz parte de um dos grandes feitos de Deus em nosso favor. Sabe por quê? Porque quando nasce uma igreja que ama o Senhor, que ama a sua palavra e que busca viver uma vida que glorifica a Deus, um lugar de adoração também é estabelecido. O povo de Israel ficou entristecido porque foi levado ao cativeiro e perdeu o referencial de adoração, mas 70 anos depois, eles estavam extremamente alegres diante de Deus, porque um lugar de adoração porque eles estavam retornando a um lugar de adoração. E quando nasce uma igreja, irmãos, quando nasce uma igreja bíblica, uma igreja séria, que ama a palavra de Deus, que ama a comunhão, que pratica a disciplina bíblica, que pratica os sacramentos de forma correta, nasce um lugar de adoração para o povo de Deus. Um povo passa a se reunir porque entende a importância não de uma vida independente, sozinho, mas de uma vida interdependente, comunitária, uns dependendo dos outros, uma vida em comum, uma vida em família, que glorifica a Deus e que serve uns aos outros. E nós entendemos e vivemos isso. Nós, como igreja evangélica em Andradas, como crentes no Senhor Jesus, nós entendemos a mesma forma. Nós glorificamos a Deus e nos reunimos para adorar ao Deus que nós amamos. E nos reunimos para servirmos uns aos outros. E nos reunimos para servir a nossa cidade, a nossa comunidade. Isso glorifica e exalta a Deus. Adorar a Deus, irmãos, juntos, em comunidade, com toda a igreja, comunica a glória e a beleza de Deus, a glória e a beleza de Cristo. Deus é uma comunidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. De forma harmônica e perfeita, Deus vive uma comunidade. Jesus vem a nós e nos faz uma comunidade. Nós éramos um povo exclusivista e separado de Deus. Mas quando Jesus vem a nós, Ele faz de nós uma comunidade. Efésios vai dizer que Ele faz de nós uma família, a família de Deus, a igreja da qual Cristo é o cabeça. Viver uma vida comunitária, adorar a Deus em comunidade, não só faz bem para o nosso coração, mas comunica a glória de Deus. Aqueles que estão à nossa volta e percebem que fazemos isso de todo o coração, eles conseguem enxergar e conseguem identificar que é impossível viver de forma comunitária, como a igreja de Jesus vive, se não tiver uma influência maior, porque nós somos muito individualistas. Nós somos muito egoístas. E uma vida comunitária quebra o individualismo, quebra o egoísmo. E é isso que Cristo faz conosco. Ele nos coloca num só pacote. Não tem diferença de classe social, não tem diferença de raça, não tem diferença da roupa que nós vestimos, do sapato que nós vestimos, do carro que nós andamos. Se não temos carro, não tem diferença. Em Cristo nós somos feitos uma família só, um povo só, o povo de Deus, a igreja de Deus, da qual a igreja evangélica em Andradas é uma parcela desse corpo, é uma parte desse corpo. E o salmista está dizendo aqui que o povo está alegre
exatamente por causa desse retorno à adoração comum. Porque o povo agora está se voltando a Deus, se achegando a Deus juntos de novo, unidos de novo, com um só propósito de novo, com um só pensamento, com um só sentimento de novo, ainda que em outras áreas houvessem muitas diferenças e divergências. Talvez, irmãos, no início do projeto IEA, alguns estavam pensando como os israelitas, que seria impossível sair daquela situação difícil que todos nós estávamos vivendo, que de fato seria como um sonho se saíssemos daquela situação. Mas a questão dos israelitas é que eles só poderiam sair da condição de escravo se alguém com toda a autoridade os libertasse. E é o que acontece. Deus usa Ciro, o persa, investido de toda a autoridade, para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico. E nós, irmãos, Igreja Evangélica em Andradas, estávamos no mesmo barco. Só poderíamos ser libertos dos medos, das dúvidas, das incertezas, dos receios, se um rei cheio de autoridade nos libertasse. E aí nós temos que glorificar a Deus, porque um dia Ele enviou Jesus até nós. Aquele que tem toda a autoridade, como diz a Bíblia, nos céus e na terra. E por causa dele, nós fomos libertos por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E por causa do seu sacrifício, Ele arrancou de nós todos os medos, Ele arrancou de nós todos os receios, Ele arrancou de nós todas as incertezas, Ele arrancou de nós todas as fraquezas e nos encheu de confiança. Ele colocou no nosso coração confiança, confiança não de que nós éramos bons e de que por nossa causa nós venceríamos, não, mas de confiança nele, na pessoa dele, de que ele seria a pedra angular, a pedra que sustenta a construção, a edificação do seu corpo, que é a igreja. Ele tira de nós um sentimento terrível, horrível, amargo, e nos enche de um sentimento gracioso, benevolente, que é confiança. E o melhor, não em nós, porque sabemos das nossas fraquezas e falhas, mas na pessoa dele, e sabemos que somos sustentados nele. Por isso, meus irmãos, nós temos motivos de sobra para ter a nossa boca cheia de riso e a nossa língua cheia de cantos de alegria, porque Deus em Cristo nos restaurou para a adoração a Ele mesmo. Por meio de Jesus Ele fez isso. Ele nos trouxe de volta à adoração. Talvez até Ele nos levou à verdadeira adoração. E nos deu a comunhão por meio da Igreja Evangélica em Andradas. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós precisamos estar alegres mesmo. Nós precisamos estar felizes mesmo. Nós precisamos estar com o coração alegre. Nós precisamos celebrar a alegria pelos grandes feitos do Senhor por nós, nesse primeiro ano de Igreja Evangélica em Andradas, mas no decorrer de toda a história. Deus tem feito grandes coisas até aqui e continuará fazendo. Para e pense, irmãos, nas pequenas restaurações que Deus fez na sua vida nesse tempo. Talvez a nossa vida corrida não permite a gente parar e refletir sobre as áreas que Deus já cuidou do nosso coração até aqui. Para e pensa, faz uma reflexão. Quantas áreas Deus tem restaurado, Deus tem cuidado, Deus tem curado no seu coração, na sua alma, na sua vida, por causa de Cristo, por causa da graça de Jesus,
por causa da vida dessa pequena igreja. Lembre-se e celebre a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus fez tudo em nós e continua fazendo tudo em nós e fará tudo em nós para sempre. Deus, pela graça, libertou o seu povo do Egito, pela graça, libertou o povo aqui do exílio, restaurou o templo em Jerusalém, destruiu o império da Babilônia, e pela graça de Deus, Ele enviou o seu Filho, e nos libertou das cadeias da morte e do pecado, e ainda de quebra, nos fez um povo, nos fez uma igreja, e nós estamos aqui hoje, celebrando a vida desta igreja, a vida desse povo, em Cristo. Deus manifestou a sua graça em toda a história e manifestou no nosso meio, por meio de Cristo. Agora nós vamos ver a segunda parte, que é o clamor e esperança pelo que Deus pode fazer por seu povo. Então, na primeira parte, nós vimos o povo grato, alegre pelo que Deus fez. Agora nós vamos ver o povo clamando, cheio de esperança, pelo que Deus pode fazer. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, ou restaura a nossa sorte, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, ou como as torrentes do Neguebe. Versículo 4. Então o salmista aqui, ele já clama, ele intercede a Deus, para que aconteça uma restauração completa no meio do povo, para que Deus traga de volta do exílio todos aqueles que ainda estavam lá. Porque quando acontece a libertação por meio do rei Ciro, nem todos os israelitas voltaram. Uma parcela volta primeiro, outra parcela volta depois, e outra parcela já tinha se acostumado com a vida babilônica, não queria abrir mão mais dela, não volta mais, fica na Babilônia. Esdras capítulos de 1 a 3 vai dizer isso para nós. E o salmista, diante disso, clamando por uma restauração completa do seu povo, para um retorno do seu povo completo, ele agora ilustra a sua oração com um fato que era bem conhecido ali pelos israelitas: as enchentes repentinas no Neguebe. O Neguebe era a parte sul de Israel, a parte baixa de Israel, ficava ali o Neguebe. Então, era bem conhecido pelo povo ali, era uma região árida, seca, sem vida, baixa, mas que em alguns momentos da história, recebeu chuvas que inundavam toda aquela região, exatamente por causa da geografia, porque ela ficava na parte sul, na parte baixa, e essas chuvas inundavam aquela região, e quando isso acontecia, a vida da vegetação e dos animais daquela região era restaurada de forma repentina. É como que a ilustração de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, chega, só tem osso, e aí a palavra de Deus é proferida ali, um exército se levanta naquele lugar. As enchentes do Neguebe era dessa forma, era um lugar seco, árido, a vegetação morria, os animais morriam, mas quando acontecia esses eventos, essas enchentes, repentinamente, o lugar ficava verde, os animais passavam a habitar ali novamente. O salmista faz isso, ele clama fazendo essa ilustração, porque ele crê que Deus poderia trazer todo o povo de volta repentinamente. Só era necessário mais uma chuva de sua graça no coração seco daquele povo que havia ficado exilado. Ele sabia que Deus poderia trazer vida em lugares secos, áridos e sem vida. E meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de clamar e interceder ao Deus da graça, para que Ele traga vida ao nosso meio, nos momentos de sequidão e aridez. E não são poucos, irmãos.
os momentos de sequidão e aridez na vida do cristão. Todo cristão hiperespiritual vai mostrar uma capa de que ele anda só aqui na vida espiritual. Mas todo cristão que anda carregado pela graça, ele vai andar carregado pela graça. Em alguns momentos ele vai estar aqui, são poucos esses momentos. Em outros ele vai estar aqui, e na maioria dos momentos aqui, sendo arrastado pelas enchentes de graça de Deus na nossa vida. Sendo arrastado pelas torrentes de graça de Deus na nossa vida. Porque no final das contas, o nosso coração fica árido e seco. Mas quando a graça de Deus é derramada sobre nós, ainda que tenhamos dificuldades em caminhar, a graça de Deus foi derramada sobre nós. Vida foi derramada sobre nós. E nós passamos a viver novamente. E nós passamos a ter vida novamente. E isso, irmãos, essa sequidão e essa aridez já é comum na vida do crente, principalmente quando o cristão está saindo de períodos de disciplina de Deus sobre a sua vida. Os períodos de disciplina de Deus, eles são bons e necessários para o cristão retornar para o caminho, mas são períodos extremamente difíceis, áridos, aparentemente são sem vida. Mas Deus, por sua graça, nos traz de volta. Era esse o caso do povo de Israel. Eles estavam saindo de 70 anos de disciplina de Deus sobre a vida deles. Deus disciplinou o povo no exílio, levando eles cativos, e agora eles estão sofrendo com a aridez e a sequidão causada por esse tempo. E o salmista entende que ninguém mais do que Deus poderia trazer vida de novo ao povo dele. E não só no meio do seu povo, mas em todos os povos que estavam à sua volta. Todos aqueles que bebessem da fonte da graça teriam vida também. Até os povos pagãos que estavam à volta deles ali. Por isso, meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que nós devemos seguir clamando a Deus, para que Ele continue nos dando vida pela graça, para que as enchentes de graça continuem sendo derramadas em nós todos os dias de nossas vidas, e que isso aconteça e que Ele nos use a nossa vida, use a nossa igreja, para que nós sejamos instrumentos para apontar a verdadeira fonte de vida que é Cristo. É como quando a gente vê algum vídeo, eu vi um vídeo esses dias de um morador de rua que estava sentado comendo um pastel, com um pastel colocado do lado. E aí o cara chega do lado dele e senta e fala, eu estou com fome, o cara está gravando. Fala, eu estou com fome. Na mesma hora o cara falou, eu tenho um pastel aqui, ó. E eles comem juntos, e depois o cara dá um pouco de dinheiro para que ele pudesse comprar roupas, tomar banho e passar pelo menos alguns dias comendo bem. É isso que acontece com a gente. Quando as enchentes de graça de Deus, por meio de Jesus, são derramadas a nós, nós podemos ter certeza absoluta que tem pessoas ao nosso lado, morrendo de sede num deserto árido, morrendo de fome num lugar onde não tem nada para comer, mas nós recebemos a enchente da graça de Deus, e nós precisamos dividir com essas pessoas, mostrando para eles, não que nós temos a receita, mas mostrando para eles a fonte, que é Cristo. Nós precisamos fazer isso, e que Deus nos use para isso, que a nossa amada igreja seja um instrumento da chuva da graça de Deus aqui no nosso bairro, na nossa vizinhança, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, em todos os lugares em que pudermos e tivermos a oportunidade de mostrar que existe uma fonte que jamais seca. Nós precisamos fazer isso pela graça de Deus e para a glória de Deus.
E como igreja, a nossa missão é ter uma vida que glorifica a Deus e que proclama o Evangelho. E é isso que uma enchente faz. Ela inunda e transborda. E é isso que uma enchente da graça faz na nossa vida. Ela nos enche, ela inunda e transborda. Ela vai respingar naqueles que estão à nossa volta. E falando aqui de início de igreja, o início de uma igreja, irmãos, a plantação de uma nova igreja, como é o nosso caso aqui, a replantação de uma igreja, é uma tarefa árdua, desafiadora, e que passa não por um, mas por muitos momentos de sequidão e aridez. Mas quando isso acontece, irmãos, e quando isso acontecer, que estejamos esperançosos, porque de fato cremos e entendemos que só Deus pode trazer a verdadeira vida que nós precisamos. Só Deus pode nos encher da verdadeira vida que preenche o vácuo, o vazio da nossa alma, nesses momentos de sequidão e aridez. A graça de Deus pode fazer em nossas vidas particulares, e no meio da nossa igreja, e no meio da nossa cidade, o que nós jamais poderíamos fazer. Nós precisamos continuar clamando para que Deus traga vida no nosso meio. Talvez você tenha vivido isso, meu irmão e minha irmã. Talvez você tenha vivido o tempo de mais sequidão e aridez da tua vida espiritual. Talvez a tua alma está seca, teu coração está seco. Lembre-se da fonte. Lembre-se que existe um rio onde as águas são limpas. Lembre-se que existe um rio onde as fontes não secam. É o trono de Deus, é o trono da graça de Deus, é Cristo, o seu evangelho, a sua palavra, a comunhão com os irmãos, a vida em comunidade, o amor, o cuidado mútuo. Talvez você tenha buscado durante todos esses anos e todo esse ano um renovo para a sua alma. Mas eu posso dizer, se você tem buscado fora do evangelho, fora de Cristo, fora da palavra, fora da comunhão, você vai viver o resto da vida com a alma seca, árida e sem vida. Porque só Cristo, por meio da sua palavra e por meio dessa comunhão, da vida com a igreja, traz de forma graciosa uma enchente de graça para nós. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Já se passou o primeiro ano. E nós podemos agora olhar para trás e fazer um balanço, não de resultados da igreja, mas de como é que está a nossa alma diante de Deus. Como é que está o nosso coração diante de Deus. Como é que nós temos vivido diante de Deus. O que tem sido o nosso exílio, o que tem roubado o nosso coração, o que não tem permitido que nós adoremos a Deus no seu santuário, o que arrancou Cristo do centro da nossa vida, o lugar de adoração. Pensa nisso, irmãos, e vivam de maneira diferente. O Evangelho é a boa notícia que aponta os nossos erros e que mostra um caminho vasto de solução. Ele não é um caminho de apontamentos e condenação para os crentes. Ele é um caminho de apontamentos para que nós retornemos ao caminho, para nos colocar de volta no corredor do aprisco, para nos trazer de volta para debaixo do pastoreio do nosso Deus. Lembre-se disso e pense nisso. E por fim, eu quero ver aqui a terceira parte com vocês, o desafio para o engajamento do povo no trabalho, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Agora o salmista está confiante em Deus. Depois de olhar para o que Deus fez,
depois de clamar a Deus pelo que Ele pode fazer, e encher o coração dele de esperança, o salmista agora se mostra confiante em Deus. Ele está confiante de que todo trabalho traz consigo as suas recompensas. Todo trabalho, irmãos. É o que o apóstolo Paulo diz. E aquilo que plantares, certamente colherá. Jesus disse: se plantar figo, não vai colher espinho. Porque certamente colheremos. Todo o nosso trabalho virá uma recompensa. E é essa confiança do salmista, que de fato, toda semeadura, todo plantio, por mais árdua, por mais difícil, por mais seca que esteja, trará suas recompensas na hora da colheita. E é isso que nós esquecemos muitas vezes. Nós nos esquecemos que a colheita chega. E aí nós só vamos plantando e plantando e plantando, e plantando de qualquer maneira, qualquer tipo de semente. E nos esquecemos que o tempo passa. E nos esquecemos que a terra dá o seu fruto. E nos esquecemos que se nós plantamos, nós temos que colher. São duas coisas certas. Nós plantamos e somos nós que colhemos. Aqui então, o desafio do povo de Deus era a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, que haviam sido devastados por Nabucodonosor e o seu exército babilônico. E Esdras vai relatar quando os alicerces do templo foram lançados novamente, quando o povo retorna. Esdras capítulo 3, versículos de 10 a 13, quando o povo retorna do cativeiro, o povo começa a trabalhar ali com muito sofrimento, com muito desânimo, porque afinal de contas, toda uma cidade havia sido devastada. Os muros da cidade haviam sido derrubados, o templo havia sido destruído. Então agora os poucos israelitas que retornaram para Jerusalém começam a reconstruir a cidade. E aí Esdras capítulo 3, versículos 10 a 13 vai dizer o seguinte: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então o povo tinha voltado. Agora Esdras está dizendo, olha, quando os construtores, aquele povo que voltou, lançaram novamente os alicerces, imagina, o templo todo havia sido derrubado, e eles tinham que começar tudo de novo, estavam lançando alicerces de novo. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Então o povo estava feliz, cantando em uma única voz: Deus é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. E esse cântico é o mesmo cântico que Salomão cantou no capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo 13, quando o primeiro templo havia sido construído. Ao término do templo, Salomão canta esse hino, esse cântico. Agora, os sacerdotes daquela época, eles cantam de alegria, não foi porque o templo estava pronto, não. Foi só porque eles lançaram os alicerces de novo. Lançamos os alicerces de novo. Louvado seja Deus. Deus é bom. E o amor dele por Israel dura para sempre. Eles nem tinham terminado a construção. E já estavam louvando a Deus. E continuando. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho
e o som foi ouvido a grande distância. Os mais velhos que tinham participado da inauguração do antigo templo, passaram pelo exílio, viram a destruição do templo, a destruição de Israel, agora retornam para Jerusalém, vem o lançamento do templo. Eu acho que reporta a mente deles tudo que eles tinham vivido lá atrás. E eles choram, mas não de alegria, choram de tristeza. Olha a nossa condição. Nós vivemos do melhor com Salomão e Davi. E olha como nós estamos agora. Olha a condição do nosso povo. Em contrapartida, os mais novos, que não tinham participado do antigo templo, só ouvido falar, conheciam a história, estavam cantando e celebrando com alegria, porque para eles era uma pequena vitória. Eles estavam celebrando uma pequena conquista, celebrando uma pequena vitória. O povo que estava de volta agora à sua terra, estava de volta, mas com a alegria abalada. Alguns com a alegria abalada, alguns com a alegria desaparecendo, porque as coisas não iam ser fáceis. Eles sabiam que reconstruir não ia ser fácil. Eles sabiam que um recomeço, depois de um período de disciplina e sequidão, não ia ser fácil. Mas havia ali uns corajosos, valentes, alegres, felizes, jovens que estavam lançando os alicerces, trabalhando duro, trabalhando árduo, entendendo o sofrimento dos mais velhos, mas olhando para frente, crendo que Deus ia encher o seu povo de alegria de novo. Sabe por quê? Porque no final das contas, a vida continua. E continua de modo que nós somos levados a recomeçar, não só uma vez ou outra, frequentemente, em diversas áreas da nossa vida. Mas o segredo do recomeço não está em nós, nem na nossa força, nem no nosso ânimo. O segredo do recomeço está na confiança de que Deus nos dá ajuda, provendo ânimo especial para que nós sigamos recomeçando e reconstruindo sempre. O salmista tinha certeza, irmãos, de que em algum momento da colheita, desse novo tempo de trabalho árduo, trabalho difícil, sofrido, ele sabia que em algum tempo a colheita viria e eles colheriam os frutos, seja lá quais fossem, mas eles colheriam os frutos. E no final das contas, o trabalho árduo teria valido a pena, o sofrimento teria valido a pena, o desgaste, o cansaço teria valido a pena. E nós, irmãos, não podemos deixar de seguir em frente nos períodos de recomeço que Deus nos propõe. A proposta de Deus para um recomeço é sinônimo de graça, é sinônimo de amor infinito, é sinônimo de misericórdia sem fim. Sabe aquele versículo que nós falamos tanto, de Jeremias 3, eu acho, 23, que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, elas não têm fim? Exatamente isso, é sinônimo de misericórdia sem fim, quando Deus propõe a nós recomeços, e nós precisamos estar sempre dispostos a recomeçar, e confiantes de que o Senhor que nos está propondo o recomeço, é o Senhor que nos ajudará em cada passo que daremos até o fim. É Ele que propõe, e é Ele que nos impulsiona nesse caminho. Como diz Paulo, é Ele que opera em nós o querer e o realizar, de acordo, não com a minha vontade, mas com a sua boa vontade. Nós precisamos confiar que se Deus nos deu
um recomeço para caminharmos, Ele nos conduzirá em todo o processo. Por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, Ele nos conduzirá até o final. E eu me lembrei muito do que nós vivemos aqui, de tudo que nós passamos. Nós passamos pela disciplina de Deus, onde a sequidão e a aridez aparente dominaram a nossa vida. Parece que não ia ter volta mais da sequidão e da aridez que nós vivemos. Todos nós vivemos. Ninguém viveu aqui nesse tempo de disciplina. Todo mundo viveu aqui, arrastado pela graça. Todos vivemos arrastados pela graça. Mas nós nos sujeitamos à disciplina, irmãos. Nós não nos rebelamos à disciplina de Deus. Porque a Bíblia nos diz que Deus disciplina aquele que ama. Ele disciplina aquele que Ele tem por filho. Aquele que não é filho, aquele que Deus não ama, Deus não disciplina. Paulo vai dizer que aqueles que não são de Deus são entregues aos seus próprios desejos. Mas aos que Deus ama, Ele disciplina para trazer de volta, para colocar no caminho de novo, para ensinar e instruir de novo, para mostrar que existe beleza e graça em Deus e Cristo de novo, para mostrar que nós não estamos sozinhos, não estamos alheios, lançados à sorte na história, mas estamos sendo cuidados, amados, disciplinados e conduzidos pela boa mão de Deus. Ele faz isso por nós, e nós nos sujeitamos a essa disciplina, seguimos firmes, lutando sem forças, trabalhando, plantando, regando, nos arrastando juntos, uns arrastando os outros, mas seguimos firmes, firmes. Sabe por quê? Porque nós confiávamos na palavra de Deus, e confiamos na palavra de Deus, e sabíamos e sabemos que um dia a colheita viria. Não importa e não importava o quão árdua e quão dura seria essa caminhada, essa jornada. E aí, irmãos, o nosso primeiro ano de igreja evangélica em Andradas chegou como uma recompensa de graça. Não como uma recompensa por méritos, porque se puxarmos o histórico, os méritos vão caindo todos por terra, mas uma recompensa de graça de Deus. Hoje, nós podemos olhar para a nossa igreja, e olhar para os nossos irmãos, e olhar para as nossas vidas, e ver um pequeno fruto dessa grande e árdua plantação, e ver um pequeno fruto, uma pequena recompensa dos dias de lutas, de sol quente, onde tinha acabado a água, onde nós não conseguíamos andar mais um pouco, e Deus nos fez andar mais um pouco pela graça, e nós estamos colhendo o primeiro fruto. Passamos por um ano, irmãos, passamos por aquilo que acharíamos que era impossível passar, e falando de novo sobre uma plantação, um recomeço, uma replantação de uma igreja, além da tarefa ser árdua, desafiadora, e de vivermos momentos de sequidão, nós também vivemos momentos intensos de desânimo, quando o trabalho fica intenso e penoso. Era isso que estava acontecendo com o povo que voltou para Jerusalém. Eles estavam já sofrendo uma sequidão na alma, e agora estão trabalhando arduamente, o trabalho estava penoso, o desânimo bateu. Isso acontece, irmãos, numa plantação de igreja, e com certeza aconteceu conosco nesse ano, e acontecerá nos anos vindouros ainda. Mas o segredo é que quando isso acontecer, nós nos lembraremos que Deus nos dará o privilégio de participarmos da colheita que Ele está preparando. O nosso trabalho é plantar e regar. Deus dá o crescimento e nos dá um presente de participarmos da colheita.
Irmãos, plantar uma igreja, talvez nós não temos uma ideia mais viva sobre isso, mas é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a longo prazo. E além disso, não é um trabalho feito sozinho, é um trabalho feito por muitas mãos, é um trabalho feito em conjunto, em comunidade, como família, e só pode acontecer se acontecer dessa forma. É exatamente como um trabalhador rural, ninguém dá conta de resolver tudo sozinho, ninguém consegue plantar uma roça sozinho, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Por isso é tempo de nós celebrarmos também as pequenas vitórias, irmãos, de nos alegrarmos nas pequenas conquistas que Deus já nos deu hoje, desfrutar das etapas que o Senhor já nos ajudou a vencer até aqui, e descansar que nas próximas etapas, nos próximos passos, nas próximas lutas, nos próximos desafios, Ele também nos ajudará, da maneira dEle, da forma dEle, se necessário com disciplina de novo, mas Ele nos ajudará a passar por tudo. Foi assim com o povo na restauração do templo, muitas lutas, muitos desafios, mas havia celebração das pequenas vitórias. Eles sabiam que um tempo de grande colheita estava por vir ainda sobre as suas vidas por causa da graça de Deus. E que o Senhor nos ajude, irmãos, nos ajude a preservar e a perseverar com confiança nele, nesse novo começo que Ele nos deu, que Ele nos propôs por causa da graça dEle, e que além disso, que Ele nos ajude a lembrar que hoje talvez nós estamos sofrendo com a sequidão, com a aridez, com as lutas, com os sofrimentos e os embates da labuta do trabalho, mas haverá um dia que é garantido para nós, que não vai ter mais pranto, dor, choro e nem ranger de dentes. Haverá um dia em que todos nós estaremos completamente satisfeitos nele, perfeitamente descansados nele, onde a dor da nossa alma vai ser completamente derramada nele. Nós não podemos desistir de trabalhar, nós não podemos desistir de nos empenharmos no trabalho do Senhor, nós não podemos desistir de amar os nossos irmãos, nós não podemos desistir de pregar o santo evangelho de Deus, nós não podemos desistir de sermos uma igreja em missão aqui na cidade e fora da nossa cidade. Esse é o nosso papel. Se nós desistirmos disso, nós perdemos a característica da igreja de Jesus. E nós não podemos desistir disso. Sigamos firmes, confiantes no nosso Senhor. Porque, como diz o texto, é somente semeando com lágrimas, dor, choro, tristeza, frustração, é que nós colheremos os nossos feixes com alegria. Descansemos o nosso coração com gratidão em Deus, na palavra do nosso Deus. Eu quero orar, em seguida o Levi vai estar cantando uma última canção. Feche os teus olhos, meus irmãos. Coloque o teu coração diante do Senhor. Eu tenho falado nessa semana para aqueles que ainda não haviam orado pela nossa igreja, para que orassem. Mas se por algum motivo você não fez isso, faça agora. Mas olhe primeiro, não para a igreja, olhe para o que Deus fez na tua vida nesse tempo. Olhe para como Deus foi cuidadoso. Nós temos um Deus que cuida. Deus cuidou do seu povo, Ele cuida de nós. Descanse seu coração nesse Deus. Anime a sua alma hoje para viver muitos e muitos anos celebrando a vida da igreja. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, de acordo com a palavra que veio a nós nessa noite. Eu oro ao Senhor, grato pelos grandes feitos do Senhor em nosso favor, Pai. O Senhor fez muito por nós até aqui.
nós não temos palavras para te agradecer. Nós não temos condições de mensurar quantas coisas o Senhor fez por nós até aqui. Muito obrigado, meu Deus. Alegra o nosso coração, alegra a nossa alma, que de fato, como os israelitas tiveram que deixar o passado para trás e viver uma nova vida que o Senhor havia proporcionado a eles, que também possamos fazer isso. Que tudo que passou, Pai, sirva de lição e da disciplina do Senhor e do teu amor fiel a nós. E que possamos nos alegrar e ter esperança do que o Senhor ainda fará e do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Senhor, aviva o nosso coração, derrama das enchentes de graça no nosso meio, que possamos ter a alma aquecida, o coração aquecido e a vida fluindo novamente para a tua glória. Senhor, nos engaja no serviço da tua obra. Foi isso que o Senhor fez, colocando o povo para lançar a semente com lágrimas, reconstruindo Jerusalém de novo. Nos engaja no trabalho da tua obra, que sirvamos ao Senhor com alegria, que façamos tudo o que fazemos para a glória do teu nome, e que saibamos que o sofrimento, que as lutas e as dificuldades fazem parte do percurso, para que possamos chegar no dia da colheita e não nos gloriar em nós, nos gloriarmos na pessoa bendita de Jesus. Deus, obrigado por esse ano de igreja evangélica em Andradas. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós, das nossas famílias, do nosso coração, da nossa alma, trouxe a nós uma nova perspectiva e ânimo de vida em Cristo. E é assim que queremos viver, Senhor, em missão, todos os dias de nossas vidas, na igreja, na cidade e em todos os lugares que o Senhor nos permitir chegar com o teu evangelho. Assim eu oro, Pai, por todos os meus irmãos, grato pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.